Boa tarde a todos. Vou apresentar o trabalho final do projeto de medição de velocidade de rotação do spin coater para otimização das DSS-6. Então, vou explicar rapidamente o que são as DSS-6, que são consideradas em nosso laboratório, que são construídas em nosso laboratório, desculpe, e por que houve a necessidade da construção do spin coater para melhorar os resultados de nossas células. Então, basicamente, as células solares sensibilizadas por corante são pertencentes, né, ao grupo de células solares híbridas, pois são formadas por materiais orgânicos e inorgânicos. Então, os corantes naturais desse tipo de célula podem ser extraídos de diversos tipos de flores, de frutos e de vegetais, pelo fato dela possuir uma pigmentação típica que contém antocianina, que é responsável pela coloração. Então, qual o objetivo da construção do spin coater para esse estudo de pesquisa? Anteriormente, a deposição dos filmes finos eram feitos utilizando a técnica do Dr. Blade, que consiste na aplicação da solução de anodo no filme fino de FTO de forma manual com a micropipeta, onde era feito a formação de uma camada fina, né, do substrato até obter, né, a espessura desejada da película. Então, esse procedimento ele ainda é muito utilizado para esse propósito, porém sua eficiência é muito inferior, né, ao método de spin coater, uma vez que o controle da espessura ele não é muito preciso, e também por ser muito suscetível a não uniformidades no processo de deposição. Então, nesse trabalho, ele é apresentado uma metodologia da construção de spin coater para determinar os parâmetros de funcionamento para a produção de filmes finos a partir de materiais de baixo custo, né, utilizando o Arduino. Então, a utilização, né, desse sistema ele pode promover uma produção de filmes finos mais eficiente e consideravelmente mais barato em relação ao uso de spins de níveis comercial. Consequentemente, ele vai melhorar a uniformidade e eficiência das células em relação às técnicas anteriores. Então, o material utilizado na construção do spin coater, ele foi um tacômetro, um transistor tipo 120, um cooler de PC 12 volts, um potenciômetro de 10K, o Arduino Uno R3, um caixa de isopor, um cabo USB, um resistor 1K, uma porta amostra de borracha e 8 fio jumpers. Então o spin coater ele conta com um cooler de computador, que ele é controlado por um circuito eletrônico que permite a alteração de suas rotações por minuto com um potenciômetro. Então o funcionamento do spin coater ele se baseia na ação da força centrífuga, ou seja, o filme fino ele vai ser alinhado no centro da rotação do spin coater com a solução aplicada na parte superior do substrato. Então ao girar o vidro FTO, a força centrífuga ele vai acelerar as partículas do substrato e o revestimento ele vai ser uniformizado em toda a placa. Então, para gerar a rotação necessária para fazer com que o substrato seja acelerado, né, para fora do vidro FTO, foi utilizado um cooler de 12 volts, então com a velocidade de até 3.024 rotações por minuto. Então, o tempo de rotação ele vai influenciar na espessura da camada e depende do material, né, da solução. Então, para a aplicação do dióxido de titânio, o tempo utilizado da deposição foi de 10 segundos. Então, a alimentação do motor ele foi feita com uma fonte de computador, né, de forma para facilitar o mecanismo de partida e parada do sistema. Então, aqui temos a representação do diagrama de blocos, né? Basicamente, a entrada do diagrama se inicia pelo potenciômetro, que é utilizado como controle de tensão, né, variando entre 0 a 5 volts. Posteriormente, é feita a leitura do conversor AD, que transforma um sinal analógico contínuo no tempo um sinal amostrado discreto no tempo, ou seja, ele vai utilizar o valor que varia de 0 a 5 volts e varia de 0 a 1024 bits. Então, o valor do potenciômetro ele vai ser lido pelo microcontrolador, ele vai receber a leitura do sinal, em seguida transformando o sinal em PWM a nível de saída, onde ele possui ciclo ativo de 0 a 255. Então, enviando uma estimativa de rotação, ele vai enviar uma estimativa de rotação no monitor serial, como podemos ver. Então, o microcontrolador ele vai mandar o sinal, né, PWM, para o transistor,
e no qual vai ocorrer uma amplificação fazendo o controle, né, da fonte externa com o microcontrolador. Então o valor da tensão da corrente ele vai para o spin counter e no spin counter é realizado a leitura com o sensor tacômetro. Aqui o Arduino, né, possui diversas portas PWM, né, capaz de variar a largura de pulso de um sinal digital. Então, basicamente, o PWM ele consiste numa técnica para variar o valor médio de uma forma de onda periódica. Assim, vai ser possível controlar uma onda quadrada, né, o tempo que ele fica em nível lógico alto, mantendo sua frequência, mas também alterando o valor médio de tensão ao longo do tempo. Então, é utilizado a função analog write para determinar o tempo de um ciclo ativo na saída PWM. Então, assim, o tempo do ciclo ativo ele vai ser controlado com o valor de 0 a 255, sendo 255, né, o valor máximo e sempre ativo. Então, escrever 255 é dar potência máxima para o cooler, né? O PWM é a entrada, consiste na entrada 3 do circuito que vai no transistor. Ele coloca o transistor em operação de saturação e dá a potência máxima para o cooler. Então, no transistor, à medida que você vai aumentando a corrente da base, você tem diferentes curvas para a corrente do coletor. Então, quanto maior temos a corrente da base, mais deixa passar para o coletor e para o emissor. Então, temos o controle de potência medida que variamos a base, e a nossa base é o Arduino. Então, foi colocado o Arduino para ter um monitoramento, né, da velocidade do cooler, velocidade que chega até 3.024 RPM. Então, quando ele funciona a 3.000 RPM, ele tem a máxima tensão, né? À medida que a tensão vai diminuindo, você tem o decaimento linear da velocidade dele também. Então, o Arduino varia de 0 a 5 volts, então a gente sabe que a gente tem 5 volts, temos 3.024 RPM. Se temos, por exemplo, 2,5 volts, temos 1.512 RPM. Então, foi feita uma aproximação, né, de acordo com o datasheet do cooler. Nesse slide eu vou explicar um pouco da programação feita no Arduino, né, para a construção do spin counter. Então aqui temos duas variáveis, o int_d e a int_val. Né? O int que é uma variável inteira que podemos atribuir valor de 0 a 35.000, né? Aqui temos o setup, você abre qualquer programação do Arduino, existe a função void setup e void loop. O void setup serve para configurar os pinos da placa, né, estabelecer a comunicação serial com o computador. O pin mod é colocado no void setup, né, que ele serve para configurar o pino como sendo a saída ou a entrada. O serial begin é o protocolo que você tem dentro da programação do Arduino para você conseguir comunicar seu computador com ele. Então 9.600 é a velocidade que ele faz a comunicação, né, que significa 9.600 bits por segundo, né, que é o padrão do Arduino. O void loop ele executa, né, os comandos que são colocados nele infinitamente. O analog grid serve para ler um pino analógico no valor entre 0 até 255 volts, ou seja, de 0 a 5 volts. Ele pega essa variação de 0 a 5 volts, né, e escala essa variação de 0 a 1023, né, que é a leitura analógica, que são 10 bits, né, de resolução. A resolução do ADC do Arduino é 10 bits, por isso que você tem 1023 unidades, e você, no qual divide por 4, porque você está na escrita do... Desculpa. Você tem a resolução do ADC do Arduino, né, que é 10 bits, por isso que tem 1023 unidades, e você divide por 4, porque você está na escrita do PWM, você tem 8 bits. O analog write serve para escrever um pino analógico PWM no valor entre 0 e 255, né? Como eu falei anteriormente. A fórmula é essa, D igual a val dividido por 4 vezes 12. O valor é multiplicado por 12 para chegar na máxima velocidade de 3.000 RPM do aparelho. Então foi multiplicado para ter o valor exato em RPM que está lendo no potenciômetro. E o serial print ele pega o valor, né, uma variável, e printa o valor para ver como a variável está se comportando, ou seja, ele vai mostrar o resultado da velocidade dos valores RPM, né, de forma escrita no monitor serial. Então, como podemos observar, temos 3 gráficos, né, tabelas. Primeiro se trata do gráfico da medida teórica de velocidade que aparece no monitor serial do Arduino, em função da tensão medida pelo multímetro. A segunda tabela ele mostra a medida feita pelo sensor tacômetro do spin counter em função da tensão, e por último a tabela da medida do sensor tacômetro no spin counter com um filme fino, né, localizado na parte superior.
Então, conforme a análise nos gráficos, podemos perceber que o desvio padrão das medidas mostrada pelo Arduino em função da tensão, que se mostram com valores menores que os gráficos de medidas com tacômetro. Então, no gráfico plotado pelo software, foi visto, né, o desvio padrão que indica quanto um conjunto de dados é uniforme, ou seja, quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são os dados. Então, podemos perceber que o desvio padrão do Arduino demonstra estar mais uniforme, né, provando que houve uma compatibilidade com a teoria. Então, os dados da medida com o tacômetro no spin coater, eles demonstraram estar bem mais próximo, né, o valor obtido do Arduino. Também podemos observar que o desvio padrão do spin coater com o filme fino apresentou um leve aumento, né, comprovando que o peso da célula, né, do filme fino e a camada da solução interferem, né, na rotação do aparelho. E o software também fornece o R quadrado, né, que se trata de uma medida estatística, com próximos, os dados estão na linha de regressão ajustada. Então, quanto maior o R quadrado, melhor o modelo, né, para se ajustar aos seus dados, o qual também demonstra o melhor valor dado pela medida do Arduino. E também foram demonstradas, né, as equações lineares que determinaram a rotação em função da tensão. Também foram plotados gráficos com medidas de velocidade RPM, né, referente ao circuito do Arduino em função da velocidade RPM, feito com um sensor tacômetro. Então foi observado que o erro da velocidade de rotação apenas com o spin coater ele apresentou melhores resultados que a medida feita com um filme fino na parte superior do spin coater. Então essa diferença ele ocorreu porque comprova que o peso do filme fino do FTO prejudica levemente, né, a precisão do fluxo de rotação do spin coater. As medidas realizadas no spin coater com o filme fino depositado ficaram bem próximas também do filme fino, mas ainda assim se mostraram levemente, né, superiores com os erros, com erros superiores, como podemos ver. E à direita, né, outro teste realizado foi a verificação da temperatura, né, e sua influência na medida da tensão. Foi medida a tensão após 4 minutos com o aparelho de funcionamento, foi constatado um aumento do erro, né, diminuição da tensão, consequentemente da rotação. Então esse fato ele pode ser devido à influência do ruído Johnson nas ponteiras, causando uma vibração atômica dos átomos no circuito por estar em alta temperatura e influenciando, né, na medição do circuito. Então, conforme a análise dos gráficos, podemos concluir que o desvio padrão das medidas, o R quadrado mostrado pelo Arduino, em função da tensão, se mostraram com valores menores do que os gráficos de medidas com tacômetro, e os erros apresentaram resultados satisfatórios, né, mostrando que houve uma compatibilidade da prática, né, medida com tacômetro, medida teórica, vista no monitor serial do Arduino. Então, todo aparato responsável pelo funcionamento do equipamento, eles custaram um valor aproximadamente de R$200, né? Sendo assim, se obteve um equipamento mais elaborado, né, capaz de realizar produção de filmes finos com velocidades diferentes. Também é possível fazer uma fácil manutenção do equipamento, se comparado aos spin coaters comerciais, né, embora os spin coaters comerciais possuam vários outros recursos. Então, a expectativa é a melhoria, né, da performance da NSC6, né, qual foram feitos diversos testes utilizando diferentes tempos de rotações para a aplicação da pasta de dióxido de titânio, né, resultando um filme mais homogêneo. Então é esperado o filme depositado presente a quantidade uniformemente, né, espalhada de nanopartículas, no qual o corante ele vai ter uma boa adsorção e será sensibilizado, fazendo com que tenha uma condutividade do filme e, consequentemente, uma melhor eficiência do dispositivo, de forma que vá contribuir, né, para melhores resultados em trabalhos futuros de laboratório. Então é isso, que é a bibliografia usada. Obrigado, pessoal.